Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em São Mateus, onde nós fizemos a leitura, glória a Deus. Em São Mateus, capítulo 14, versículo 22, nos fala assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Glória a Deus. Aqui, nesses versículos que nós lemos, nos mostra que Jesus, ele se despede das pessoas ali, ele pede para os discípulos ir para outra banda do mar. Jesus, ele fica se despedindo ali das pessoas que estavam ali com ele, e a Bíblia nos mostra que ele, se despedindo das pessoas, ele vai para o monte orar, ele vai buscar a presença do Pai, ele vai ali adorar um pouquinho, falar com o Pai. A Bíblia nos mostra que ele falando ali com o Pai, ele buscando a presença, conversando com o Pai. A Bíblia nos mostra no versículo 23 que ele, agora, quando chega a tarde, ele se sente ali só, ele vê que ele está só, o discípulo já estava do outro lado, já estava no meio do mar, já estava ali no meio do mar, e ele estava ali agora só, não tinha pessoas ali com ele, porque é o que a palavra aqui nos mostra. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. Então ele estava ali só, os discípulos já estavam no mar, já estavam lá no meio do mar. E a Bíblia nos mostra que agora ele só, e ele vê que os discípulos estão lá no mar, aí agora ele resolve ir de encontro àqueles discípulos, ele resolve ir de encontro àqueles homens que ele tinha mandado ir caminhando. A Bíblia nos mostra que aqueles discípulos, ele estava ali no meio do mar, estava sendo ali, quem sabe, passando por uma grande dificuldade, porque a Bíblia nos mostra que ele estava ali açoitado, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. A Bíblia nos mostra ali que eles estavam ali sendo açoitados, seu barco estava sendo açoitado pelas ondas muito forte, porque o vento era o contrário. E Jesus estava lá no monte, mas Jesus resolve agora ir até eles. Imagine eles no barco ali, preocupado porque estava o barco sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era os contrários. Eles preocupados
preocupado com isso. E Jesus agora começa a caminhar por cima das águas e começa a ir ao encontro dele. Meus amados, eu tenho uma coisa para te dizer: ainda que o vento seja o contrário, ainda que a dificuldade seja ao contrário, ainda que a dificuldade esteja te preocupando, esteja deixando você preocupada, deixando você preocupado, porque o vento é o contrário na tua vida, porque a tempestade está forte na tua vida. Lembre-se de uma coisa: Jesus, Ele está indo ao teu encontro. Jesus, Ele está indo ao teu encontro. A Bíblia nos mostra que aqueles homens agora ele estava preocupado, porque as ondas balançavam aquele barco, porque as ondas agora balançando aquele barco, eles começam a ficar preocupados, quem sabe as ondas quando batia, quem sabe cobria até aquele barco. Mas quando eles estavam ali preocupados por causa da tempestade, por causa do vento que estava vindo ao contrário, com medo, quem sabe de ir naufragar, de aquele barco naufragar, agora Jesus começa a ir ao encontro deles. E Jesus indo ao encontro deles, Jesus vai caminhando por cima do barco, por cima das águas. Jesus agora começa a caminhar por cima do mar. Jesus começa a caminhar. E agora, quando chega o momento que eles observam aquela tempestade, eles observam aquele vento, eles observam agora aquele vento balançando as águas, e agora as águas, aquelas ondas fortes, começam a balançar o barco, e eles com medo agora de aquele barco naufragar. Ele agora observa alguém, ele observa alguma coisa andando por cima das águas. E agora ele vendo aquele homem, aquela pessoa andando por cima das águas, imagine eles preocupados em morrer, porque o vento era grande, porque as ondas eram grandes. Ele agora preocupado em morrer, porque o vento estava sendo contrário ali, e estava em tempo de o barco agora o naufragar. Aí agora ele vê alguém andando por cima das águas. Aí eles começam a falar um com o outro: é um fantasma, é alguma coisa, não pode ser normal, alguém andando por cima das águas. Nós estamos aqui com medo, nós estamos aqui preocupados, porque as ondas é forte, porque os problemas é forte, porque os problemas é grande, e agora tem aquela pessoa ali andando por cima das águas. Só pode ser um fantasma. É um fantasma. Não pode ser uma pessoa, não pode ser outra coisa. É um fantasma que está andando, que está caminhando por cima das águas. Só pode ser um fantasma. Aí agora, aqueles homens, os discípulos agora começam a ficar preocupados e falam um para o outro. No versículo 25, nos fala assim: mas a quarta vigília da noite,
dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E o versículo 26 fala assim: e os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eles começaram a gritar. Imagine, ele já estava com medo do mar, ele já estava com medo da tempestade, daquela onda muito alta, e agora o vento contrário, e agora eles veem alguém andando por cima das águas, e começa a gritar com mais medo ainda: é um fantasma, só pode ser um fantasma. E começaram a gritar. Aí a Bíblia nos mostra no versículo 27, Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Tende bom ânimo, sou eu, não tema. Meus amados, não importa a situação, não importa a dificuldade, não se preocupe, ainda que o vento seja o contrário na tua vida, ainda que o vento está vindo contrário, ainda que a dificuldade está te atormentando, lembre-te de uma coisa: Jesus está indo ao teu encontro. E a Bíblia nos mostra que Jesus fala: não temas, sou eu, não temas, sou eu. Aí agora eles olham um para o outro, e agora a Bíblia nos mostra que Pedro, ele olha e fala assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo, manda que eu vá ter contigo. No versículo 28, e respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me e ter contigo por cima das águas. Manda eu ir ter contigo por cima das águas. E a Bíblia nos mostra no versículo 29, e ele disse-lhe: vem, vem. A Bíblia nos mostra, meus amados, que quando ele fala para Pedro: vem, aí Pedro agora desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Agora não é só Jesus caminhando sobre as águas, agora Pedro também começa a caminhar sobre as águas. A Bíblia nos mostra que Pedro começa a caminhar sobre as águas. Meus amados, não se preocupe, ainda que as lutas é grande, ainda que a dificuldade seja grande, o Senhor Jesus, Ele está indo ao teu encontro. O Senhor Jesus, Ele está indo ao teu encontro, e agora, Ele indo ao teu encontro, Ele te dá permissão para que você comece também a caminhar. Não pare, comece a caminhar. Não olhe para a dificuldade, não olhe para os problemas. Quem sabe você está olhando para o problema e está querendo parar. Quem sabe você está olhando para a dificuldade e está querendo parar, mas não pare, porque Jesus, Ele está falando: sou eu que estou caminhando ao teu encontro, e agora Ele te dá permissão para você descer, para você não olhar para a dificuldade
dificuldade e começar a caminhar também, ir ao encontro de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Começa a caminhar. Não olha para a tempestade, não olha para a dificuldade, não olha para o vento, não olha para os problemas, mas olha para Cristo, olha para o alvo que é Cristo, olha para Jesus, não olha para os problemas, não olha para a dificuldade, olha para o alto que é Cristo, olha para Jesus, olha para Jesus. A Bíblia nos mostra que Pedro começa a caminhar, ele desce do barco e começa a caminhar, e ele vai caminhando sobre as águas, ele caminhando, a Bíblia nos mostra que ele agora olha para as águas, e quando ele olha para as águas, aí agora ele tem medo, ele agora se assusta quando olha para as águas, ele agora olhou para a dificuldade, ele olhou para os problemas, ele olhou para os problemas, e quando ele olhou para os problemas, ele temeu, ele se preocupou, agora ele começou a afundar sobre as águas. Meus amados, não olhe para os problemas, não olhe para a dificuldade, não olhe para o vento, ainda que o vento seja forte, não olhe para as ondas, mas olhe para o Senhor. É o Senhor que faz na tua vida, é o Senhor que te dá vitória, é o Senhor que estende as tuas mãos, é o Senhor que estende as suas mãos para ti. Não olhe para os ventos, não olhe para a tempestade, não olhe para os problemas, mas olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Aí a Bíblia nos mostra no versículo 31, a Bíblia nos mostra, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus amados, muitas vezes por causa da dificuldade, muitas vezes por causa do vento, muitas vezes você, quem sabe, pode estar duvidando, pode estar triste, pode estar duvidando que o Senhor, Ele faz na tua vida, mas meus amados, não duvide, creia tão somente que o Senhor, Ele é contigo, que o Senhor, Ele faz na tua vida, que o Senhor, Ele te dá vitória. Creia tão somente que a vitória é tua, em nome de Jesus. E Jesus, ele vai, pega na mão de Pedro e levanta ele e fala: por que temeis, homem de pouca fé? Por que temeis? Por que temeis? Meus amados, não temas, creia que a vitória é sua, em nome de Jesus. Aí Jesus pega na mão de Pedro e levanta Pedro agora, e agora os dois começam a caminhar de encontro ao barco. Agora os dois começam a caminhar e entra dentro do barco, e agora ele segue a sua viagem. Meus amados, não se preocupe, o Senhor Jesus, Ele está pegando nas tuas mãos. O Senhor Jesus,
Ele está pegando nas tuas mãos para seguir viagem, para seguir o caminho. Não se preocupe, o Senhor Jesus, Ele é na tua vida. O Senhor Jesus é quem faz na tua vida. Creia tão somente que a vitória é tua em nome de Jesus. Creia que a vitória é sua em nome de Jesus. Glória a Deus. E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: Eis verdadeiramente o Filho de Deus. Eis verdadeiramente o Filho de Deus. Creia tão somente que o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo para te dar vitória, para fazer acalmar o vento, para fazer acalmar a tempestade na tua vida. Creia tão somente que a vitória é tua em nome de Jesus. Em nome de Jesus, só adore ao Senhor, só glorifique o nome do Senhor, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a cada um, em nome de Jesus. Que o Senhor continue te dando vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.